Dá uma olhada aí nessa imagem que vai aparecer na tela. Essa é uma tabela com o salário que vai ser aumentado já em abril. Ela mostra, tá, o salário dos parlamentares versus a renda média da população dos países. Olha quem é que está liderando em primeiro lugar de salários mais altos em relação à renda média da população. Brasilzão liderando, né? Como sempre, essas coisas aí. É uma desproporção 15 vezes mais, 15,2 para ser exato. Basicamente, tá? Eles ganham mais de 1.400% acima de um brasileiro que tem aí uma renda mediana, ou seja, uma renda média. Estou usando aqui como exemplo a última leitura, que estava ali em R$ 2.700. Eu falo muito sobre economia e investimentos aqui, mas tudo que impacta a economia real e os gastos públicos influenciam não só na perda de renda dos brasileiros, na inflação, né? Presidente achando que baixar os juros na canetada pode ser algo muito bom, na verdade seria catastrófico. Um presidente que defende também o fim do teto de gastos, né? Que por mais que não seja perfeito, foi de longe o melhor arcabouço fiscal que o Brasil já teve. Esses assuntos aí, eles são muito sérios e precisam ser discutidos pela sociedade, né? No caso, eu e você que está escutando aí. Inclusive, deixa aí seu comentário e me diz o que é que você acha disso. Outra coisa que pareceu muito lindo aos ouvidos de muitas pessoas, tá? Que foi o assunto, né, do Supremo Tribunal. Tá vasculhando, né, sobre a constitucionalidade do decreto assinado lá atrás pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que dá o direito do empregador poder demitir um funcionário sem justa causa e, em troca, pagar uma multa a ele de 40%, tá, do tempo de serviço, fora ali FGTS. É um processo que já está aí há mais de 25 anos, tá, por pressão da CUT principalmente. E lembrando que quem tem direito constitucional de julgar esse assunto em específico é o Congresso Nacional. Mas enfim, caso o STF decidisse que naquele momento o decreto foi inconstitucional, tá? Afinal, ele foi feito exclusivamente por conta da adequação do Brasil à Convenção Internacional do Trabalho, que aconteceu lá em Genebra, lá atrás, em 1982. Era um tempo onde o socialismo estava ganhando muita força, né? E ainda mais com os sindicatos. E se você não pode demitir alguém que não se adeque à cultura da sua empresa, ou muitas vezes é um enrolão, né? Não estou generalizando aqui, tá? Já fui CLT também e já vi muito isso. Inclusive, o empregador ele corre o risco aí de ser processado e muitas vezes temer demitir alguém sem justa causa. Eu não estou puxando o saco de ninguém aqui. Existem dois lados da moeda. Existem consequências ruins para os trabalhadores, principalmente, tá, de carteira assinada. E eu vou explicar o porquê disso mais para frente, tá? Presta bem atenção. Por fim, o STF ele decidiu que não ia julgar diretamente a demissão sem justa causa, mas sim a saída do Brasil à Convenção 158, que dá na mesma coisa, cara. Parece uma piada, mas não é. Né? Quando sai algo assim de maneira negativa, sempre tem um jeito, lógico, como sempre, de maquiar as coisas indo para um caminho onde poucos entendem, né? Onde poucos têm a noção de como é que realmente funciona, ou seja, uma maneira popular de dar uma desviada do assunto. Mas enfim, basicamente, se um funcionário só pode ser demitido sem justa causa, ele logicamente não pode receber de jeito nenhum o FGTS, nem muito menos o seguro-desemprego, né? Sabe o que significa? Menos gasto por conta ali do seguro-desemprego e mais dinheiro retido para uso público, se assim for julgado. E outra coisa, aquela multa lá rescisória de 40% do período trabalhado, tá? Esquece. Mas, na sua opinião, quem seria mais beneficiado aí? O trabalhador? Mas existe um lado ainda pior, quando a gente vai falar de uma maneira mais ampla, com, lógico, né, os julgamentos que estão sendo usados como uma luta ideológica. E sabe o que aconteceu em países que adotaram essa prática, ou até mesmo ideologia? Olha ao seu redor. A Argentina está bem? O gasto público irresponsável e a ideologia estragaram o país. E a ignorância ou malícia estragaram a economia, consequentemente o peso argentino. Da Venezuela ninguém nem fala mais. Mas e a Nicarágua? Será que ela está bem? Será que ninguém vê as notícias vindas de lá? E Cuba? Cuba está bem? As pessoas fazem filas para poder comprar produtos porque no comunismo ter um negócio de sucesso escalonado não é nada popular. Lá tem um horário até para usar energia. Dá uma pesquisada para você ver. Em 2021, Pedro Castilho, observa bem, ele venceu lá no Peru.
Gabriel Boric, ele venceu as eleições no Chile e pela primeira vez da história da Colômbia foi eleito um presidente de esquerda, né, o Gustavo Petro, que disse inclusive, né, que ele vai pedir ajuda da ONU para o combate à corrupção no país. Ai, ai. Sabemos que os países em desenvolvimento foram os que mais sofreram com a inflação global. A China é um comunismo que usa o capitalismo para poder crescer, capitalismo de Estado. Porém, ela controla quem cresce até aonde pode ir de nível. Ou você desaparece, né, se não obedecer, ou é abduzido. Vai saber o que acontece com os bilionários de lá. Se engana quem acha que nesse teatro das tesouras aí existe apenas o interesse em eleição ou em fazer o bem, né? Aquele papinho de todo mundo tem que ser igual. É um jogo de luta ideológica, tá? Para concentração de poder no Estado. Só isso, sempre foi isso. Tá nos livros, em documentos, artigos. Tá cravado na história, tá, de governos ao redor do mundo e ainda atrocidades, né, quando a gente fala sobre a extrema esquerda ou comunismo, né, que é chamado os seguidores do Lenin e do insano do Stalin. Por mais que tentem afastar, né, com esses discursos lindos de igualdade, um pouco dos fantasmas ali do passado, a estrada sempre leva para o mesmo destino de controle absoluto da população por meio da miséria e da consolidação dela para poder ela ser usada como um discurso de ódio contra capitalistas, liberais e no caso mais recente aí, tá, que todo mundo consegue ver isso, se você tiver olhos e ouvidos para ouvir, contra conservadores e qualquer um que tente contrariar as ideias, tá, ou decisões, tem aí um risco seríssimo de processos, prisões, multas, algo que foge totalmente da ideia da democracia. Como se fosse uma caça às bruxas. Quem tá antenado aí sabe do que é que eu tô falando. Deixa muito mais informação e insight bacana. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Inclusive se inscreva aqui no nosso canal oficial de cortes e também lá no JRG Capital e ative as notificações, que é muito importante para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, além das oportunidades de negócio.